Mas hoje eu quero trazer uma mensagem especial para você que entende que está vivendo num período laodiceano. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Vamos à mensagem da testemunha verdadeira para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foste frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem forte, queridos. Que mensagem forte. A primeira coisa que eu queria abordar aqui desse texto é que a igreja de Laodiceia, ela não tem noção da sua genuína situação. É o que a gente diz quando falamos a respeito do comportamento humano, quando estamos instruindo as pessoas a respeito de como elas devem olhar para si mesmas e se avaliarem. Parece que Laodiceia tinha um problema aqui. Ela tinha uma visão deturpada de si mesma. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção e que você refletisse com você mesmo. Você tem uma visão correta a respeito de si mesmo? Você se enxerga como Deus enxerga você? Você olha para você como Paulo muitas vezes instruiu aos seus seguidores a não olharem para si mesmos dessa forma? Ou seja, Paulo dizia: ninguém pense a respeito de si mesmo mais do que convém. Será que é assim que você pensa a respeito de você mesmo? Com critérios? Você sabe que as suas obras não passam de trapos de imundície? Você enxerga que a sua condição é terrível e que você precisa do Senhor Jesus, você precisa de Deus para que a tua vida tenha algum tipo de significado? Essa é a primeira lição que nós vamos tirar desse texto. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Parece que Laodiceia, aquela cidade de Laodiceia, era uma cidade realmente muito rica. Parece que a mensagem de João, a testemunha verdadeira, Cristo falando através dele para essa igreja, levou em conta também a forma literal da riqueza. É como se Deus soubesse que a riqueza de Laodiceia estivesse atrapalhando a sua conduta cristã e a sua relação com ele. Então ele adverte a Laodiceia: você não pode confiar nas suas riquezas. Se você e eu cremos que Laodiceia também representa um período profético e que esse período profético é exatamente esse que nós estamos vivendo agora, talvez essa mensagem das riquezas literais também aponte para mim e para você. Talvez Deus esteja trazendo uma mensagem tão forte nesses últimos dias a Laodiceia que provavelmente será insuportável de ouvir. Sabe aquele jovem rico? O jovem rico que não suportou ouvir aquela mensagem de Jesus: vende tudo que tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. Parece que essa mensagem a Laodiceia também envolve as riquezas literais. É como se Deus estivesse dizendo: olha, nesses últimos dias vocês precisarão abdicar das vossas riquezas, das suas riquezas. Vocês precisarão viver de forma muito mais simples. E o que eu vou falar agora pode se tornar até insuportável para você ouvir. Mas eu preciso dizer, Jesus está talvez dizendo para mim e para você que provavelmente será necessário se desfazer de tudo que temos, vivermos de forma simples, vivermos de forma equilibrada, para que
o excesso de recursos que porventura alguns de nós temos possam ser usados para o avanço do seu reino. É como se Deus estivesse chamando Laodiceia para uma entrega completa, definitiva, e que isso necessitasse o rasgar completo do coração. Porque quando ele diz, aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, ele está falando de uma riqueza espiritual. Olhe para nós agora, até mesmo para a nossa igreja como instituição. Podemos dizer, como naquela história, entre Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio. O Papa Inocêncio disse a Tomás de Aquino, mostrando todas as riquezas da igreja: vede, Tomás, já não precisamos dizer não temos prata nem ouro, porque Deus nos abençoou com toda essa riqueza. Tomás de Aquino, em sua sabedoria, respondeu de que forma? Mas também não podemos mais dizer levanta-te e anda, porque a igreja era rica, mas não tinha poder. Você entende isso? Uma igreja rica, mas sem poder. Essa é a cara de Laodiceia. Essa é a cara de uma igreja que confia nas suas riquezas e que atribui às riquezas uma conotação de bênção. Ora, se eu sou rico e abastado, se eu tenho riqueza, é porque Deus tem me abençoado. Eu conheci uma pessoa e essa pessoa disse para mim assim: sabe, eu desde o dia que me afastei da igreja e me rebelei contra essa coisa dos dízimos, Deus começou a me abençoar. Comecei a sentir a bênção de Deus na minha vida quando parei de devolver os dízimos. Eu fiquei impressionado com essa declaração desse meu amigo, porque ele dizia em outras palavras: olha, é sinal de que eu estou sendo abençoado, as minhas riquezas estão crescendo. Laodiceia tem essa sensação, viu, querido? Laodiceia, a última igreja do tempo, do fim, tem essa sensação de que as suas riquezas representam a bênção de Deus, porém ela tem uma visão equivocada de si mesma, porque ela não sabe, coitada, que ela é infeliz, miserável, pobre, cega e nua. O que será que vai promover a sacudidura dentro da igreja? Você já parou para pensar nisso? O que será que vai promover a sacudidura? Deixa eu te dizer uma coisa. Ellen White teve uma visão a respeito da sacudidura. E lá, nos seus escritos, no Espírito de Profecia, ela deixou claro uma coisa: que a sacudidura da igreja seria provocada pelo testemunho da testemunha verdadeira, pelo conselho da testemunha verdadeira dado à igreja de Laodiceia. Perceba então, quando o Senhor Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, nós podemos encontrar um paralelo muito importante aqui com a sacudidura. Vômito e sacudidura. Muitos serão vomitados, postos para fora, porque jamais entenderam a mensagem essencial, trágica, terrível da testemunha verdadeira dada a Laodiceia. Então é muito provável não, já está escrito na realidade, que a sacudidura virá dessa forma. Algumas pessoas começarão pelo poder do Espírito a pregar essa mensagem de Laodiceia que ainda não começou a ser pregada como deveria, mas eu espero que Deus promova esse grande despertamento, porque a mensagem a Laodiceia é uma mensagem final, queridos. É uma mensagem de juízo. Uma mensagem que diz, olha, abram mão completamente de si mesmos, das riquezas, da vontade de continuar nesse mundo. Parem de confundir bênçãos materiais com a bênção de Deus, porque vocês estão confundindo as coisas. Eu quero dar para vocês um ouro muito mais valioso. Eu quero abrir os olhos de vocês para vocês enxergarem a verdadeira condição, para que vocês se arrependam, porque Ele continua batendo a porta, queridos. Mas a igreja vai chegar no momento que ela vai ter que decidir abrir a porta ou não. E a igreja não é uma instituição, a igreja somos eu e você. Então muitos abrirão a porta para que o Senhor Jesus entre. Outros permanecerão com a porta fechada porque não abrem mão das coisas que considera importante, mas que estão os afastando de Deus. Não abrem mão das diversões deste mundo. Não abrem mão de largar completamente as coisas desse mundo e deixar o pecado completamente sair, queridos, separar-se, queridos. Parar de ver aquilo que é comum ao mundo. O mundo todo vê, mas você é filho de Deus, você não vê. Parar com o vício de ver séries na Netflix, novela, filmes que só tratam de questões a respeito deste mundo e do pecado e das riquezas e da imoralidade.
É um rompimento completo e definitivo. Eu senti no coração que deveria trazer essa mensagem hoje para você. E eu peço a Deus que você entenda essa mensagem de uma forma decisiva, porque a igreja será sacudida e muitos serão vomitados. Tem até alguns teólogos que dizem que a expressão "estou a ponto de vomitar-te" é melhor traduzida como "vomitar-te-ei". Então, se Laodiceia não se arrepende, se Laodiceia não compra o ouro refinado no fogo, o colírio e as vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, se Laodiceia não se prontifica a viver nesses últimos dias como uma igreja santa, se afastando cada vez mais do pecado para ser conquistada, resgatada por Jesus, se a igreja não assume essa postura, isso não tem a ver com perfeccionismo, isso tem a ver com a luta contra o pecado, que é permanente, diária, contínua. Então, se a igreja não entra nessa batalha e não está fazendo mudanças constantemente, permanentemente, esta igreja, estas pessoas serão vomitadas por conta da sacudidura. O joio será separado do trigo. E esse é um processo que está prestes a ocorrer, meus queridos irmãos. Está prestes a ocorrer. Eu queria que você pensasse com carinho nessa mensagem de hoje. E gostaria que você também pensasse em estudar mais esse assunto a respeito da mensagem a Laodiceia, que é uma mensagem muito dura, complicada e necessária para os últimos dias. Que você pensasse sobre isso, que você falasse mais sobre isso, que você pregue mais sobre isso. Deixa Deus te usar nesta proporção, com esta mensagem. Se tem uma mensagem que precisa ser dada ao mundo, é a mensagem do juízo. E a mensagem dada a Laodiceia é justamente essa, queridos. É uma mensagem de juízo para Laodiceia. É a pura expressão do Yom Kippur, a pura expressão do dia da expiação, quando as pessoas eram pressionadas, realmente pressionadas, a abandonarem tudo que estavam fazendo do natural da vida e se dedicarem à consagração, ao choro, ao pranto, ao arrependimento, para que pudessem encontrar misericórdia e serem salvos. Essa é a minha mensagem de hoje para você. Que Deus te abençoe e que Ele dê para você esse senso de urgência.